querer passar 5 anos estudando em regime de semi-internato para depois ganhar baixos salários. Então nós temos várias opções. Os planejadores podem ter várias opções para construir uma escola pública de qualidade, trabalhando os pilares, formar bem os professores. Agora, outra opção seria o professor, ao terminar o curso de licenciatura, fazer o mestrado em educação. Mestrado. Quanto ao mestrado específico, o professor de matemática quer fazer o mestrado em matemática, ficaria opcional para o professor fazer o mestrado em matemática ou fazer o mestrado em geografia. Mas antes, ele teria que fazer o mestrado em educação ou passar 5 anos estudando em regime de semi-internato. Nós temos várias opções. O que não pode continuar é esse modelo, formando professores em 4 anos, prendendo o professor numa sala de aula. O professor tem que ficar na sala de aula, claro, mas ele tem que ser um construtor, ele tem ideias e tem que ser um educador. Não há como separar as coisas. O professor que está dentro da sala de aula, convivendo com os alunos, se relacionando com os alunos, ele tem que ser educador. Forçosamente ele tem que ser educador e ganhar para ser educador. Porque senão ele recua e fica só dando aulas. Como eu já falei, o trunfo do professor é a aula. Se ele não é formado para educar, ele não educa. Não educa, é impossível. Se ele é formado só para ser dador de aulas, ele vai ser um dador de aulas. Até porque ele nem é formado para educar e nem é pago para educar. O caso dos pedagogos. Os pedagogos no Brasil deveriam ganhar 2 pisos. Um para ensinar e o outro para educar, porque eles são formados, os pedagogos são formados para educar, mas eles não ganham para educar. Então o salário dos pedagogos os salários já deveriam ser de R$3.000. Ensinar em várias escolas. O professor da escola pública deveria ensinar no máximo, em 2 escolas. Pela manhã e à tarde, ou pela manhã e à noite, ou à tarde e à noite. E no futuro, depois no segundo estágio, aí sim, os professores passariam a ensinar em apenas uma escola. Mas isso tem que ser numa ordem, numa cadência. Nós não podemos logo começar a fazer com que todos os professores passem a trabalhar em apenas uma escola. Porque existe professor ensinando em 3 escolas. São 3 contratos. Um contrato com a escola particular, outro contrato com a escola da prefeitura e outro contrato com a escola do estado, né? Veja essa frase de uma professora. Eu não vou dizer o nome dessa professora porque quando eu comecei a gravar, já tinha passado o nome dessa professora. Mas me parece que ela é secretária de Educação de um município de São Paulo. Olha o que essa professora disse, né? Uma frase. A prioridade é o professor. Nenhuma mudança na educação acontecerá sem o professor ou contra o professor. Essa frase é incrível. A prioridade é o professor. A prioridade é o professor que está dentro das escolas. Claro que nós temos que considerar também os professores que estão fora da escola, escrevendo livros sobre escolas públicas, sobre pedagogia, né? Temos que considerar também, né? Mas como os maiores construtores são os professores que estão dentro
das escolas, ela cita essa frase. A prioridade é o professor. Nenhuma mudança na educação acontecerá sem o professor ou contra o professor. Veja esse pensamento pedagógico aqui. Tem muito a ver com esse pilar da autonomia. Veja, há quem diga que essa autonomia que está chegando desobriga o Estado de fazer as coisas. Eu não concordo com esse pensamento pedagógico. Essa autonomia que está sendo estudada em todos os países democráticos, ela está chegando para desobrigar o Estado de fazer as coisas. Porque o Estado é grandão, pesadão. Como é que o Estado pode administrar 1.000 escolas, 3.000 escolas, 4.000 escolas? São Paulo tem aproximadamente, tem mais de 5.000 escolas. A grosso modo tem um pouco mais de 5.000 escolas São Paulo. É impossível. Mesmo que tenha secretarias de educação em todos os municípios, é impossível. O maior construtor está dentro da escola. Quem tem que construir essas escolas são os professores que estão dentro das escolas. Ou o sistema vai entregando aos poucos as rédeas aos professores. Temos que construir estes 4 pilares. Porque, caso contrário, nós não vamos tirar essas escolas públicas da mediocridade. Uma escola pública que não decola, cheia de erros. A escola pública brasileira está contaminada de erros. Eu que passei 3 décadas, eu posso dizer isso, posso fazer esse depoimento. Os professores não podem corrigir os erros que estão acontecendo. Nem podem corrigir os erros cometidos no passado. Né? Então, ou o sistema faz uma reforma radical, a grande reforma, nós não vamos acabar com a violência no Brasil pela educação. E a violência está aumentando. Nós podemos acabar com a violência no Brasil pela educação. Com certeza. Agora eu vou entrar num assunto que eu posso até considerar o cerne da questão, o ponto alto do vídeo número 1. Veja, a sala de aula é um espaço, claro, né? É um contexto. A aula faz parte desse contexto, naturalmente, né? Mas além da aula, nós temos mazelas que atrapalham a aula do professor. Quais são essas mazelas? Veja, a indisciplina, o preconceito, o bullying e a violência. Veja, o contexto tem a aula, tem a violência, o bullying, a indisciplina e o preconceito. Além do mais, esse contexto tem muitos alunos bagunceiros e muitos alunos
não querem nada com a vida. Ora, veja bem, eu estou me referindo aqui a uma aula de adolescentes. O professor da escola pública, aquele que faz licenciatura, ele não é formado para resolver essa problemática que está dentro da sala de aula. A violência que chega na escola, ela vai para a sala de aula. O bullying. Como é que os professores podem resolver esses problemas que estão dentro da sala de aula se eles não são formados para resolver essas broncas, esses problemas? Aí o professor recua e fica só dando aulas, não quer nem saber. A sala de aula vira um inferno, vira um holocausto, porque os professores são impedidos por formação, né, de resolver esses problemas. Eles não são formados para resolver esses problemas e não são pagos para resolver. Por isso que eu falo em construção. O construtor, ele tem que ter a capacidade de resolver essa problemática do bullying, da violência, né, da indisciplina dos alunos. Por que que muitos alunos vão para a escola bagunçar? Por quê? Por que que existem alunos que não querem nada com a vida? O professor tem que ser investigador. O professor tem que ser um pesquisador. Tem que estudar, tem que ser um estudioso da escola. A escola pública é uma máquina de educar criança e adolescente. Queira ou não queira, ela é uma máquina de educar criança e adolescente. Então, se o professor só é formado para dar aulas, ele vai dar aulas. Não quer nem saber resolver problema de bullying, se tem alunos indisciplinados, se tem alunos que não querem nada com a vida. Eles não querem. O professor não quer nem saber se a merenda escolar está vencida, se está havendo desvio de verbas, não quer nem saber se os pais de Maria do Carmo estão se separando. É um salve-se quem puder. A escola pública brasileira está virando um salve-se quem puder. Porque os professores que fazem licenciatura só servem para dar aula. E só são pagos para dar aula. Eles não são pagos. Mesmo aqueles que tentam ser educadores, eles não ganham para educar. Então, nós temos que formar educadores com formação pedagógica. Aí o professor tem que ganhar 2 vezes o piso. 2 vezes o piso, que seria R$3.000. Quanto mais missões os professores têm, maiores devem ser os salários. Claro, se o professor só é pago para ensinar, ele só vai ensinar. Ele recua e fica só dando aula. Aí a escola vira um salve-se quem puder. Porque os que não são professores nunca vão construir as escolas públicas de qualidade. Nunca.